Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Em continuidade da nossa série de encontros, como ficou registrado já na palestra inicial, quando concluí dizendo que a Carral não é grega, nem romana, menos ainda brasileira, mas judaica, vamos prosseguir a nossa fala apresentando a estrutura social religiosa da nação de Israel nos dias de Yeshua, Jesus o judeu. Yeshua, Jesus o judeu, não formou nenhuma religião. Ele nasceu, cresceu na religião judaica, na época formada por 4 facções ou seitas. A seita dos fariseus, saduceus, a seita dos fariseus, a seita dos zelotes e a seita dos essênios. Yeshua, Jesus, o judeu, deveria pertencer a um dos ramos da seita dos fariseus, que na época estava subdividida em 7 segmentos diferentes. Todavia, seus ensinamentos a respeito do Tanar, um acróstico de Torá, Nivim, Ketuvim, lei, profeta e escrito, as curas realizadas, a expulsão de demônio, milagres realizados, mortos ressuscitados, somada ainda a sua ortopraxia de vida, estes fatos serviram de base para a formação de um novo grupo de discípulos. E esse novo grupo passou a ser chamado pelos demais grupos já existentes de a seita dos nazarenos, que vem da raiz notzer, com significado de os guardadores da Torá. A Torá que não tem o sentido de lei, mas de ensinamento e instrução. Também é chamado de os nativia, ou os do caminho. Seita no contexto judaico não tem o sentido pejorativo como tem no Ocidente. No judaísmo, seita significa um ramo, como o ramo dos saduceus, o ramo dos fariseus, o ramo dos zelotes, o ramo dos essênios e o ramo dos nazarenos, este referindo-se aos discípulos de Yeshua, Jesus o judeu. Com a morte, ressurreição e ascensão de Yeshua, Jesus o judeu, aos céus para sentar-se à direita da majestade, este grupo, os nazarenos, 10 dias depois deste iminente evento, exatamente na festa de Shavuot, ou Pentecoste, foram revestidos da rua do Espírito de Deus de forma sobrenatural para, com poder, darem prosseguimento à implantação do reino de Deus através da pregação das boas novas, ou besorar o evangelho às nações. Neste dia em Jerusalém, 3.000 judeus vindo de diversas nações para celebrar a festa de Pentecoste, adentraram as seitas dos nazarenos. Dessa forma, cresceu muito o número dos seguidores judeus, crente em Yeshua, no Jesus o judeu. E em Jerusalém, reuniam-se no templo, em sinagogas e em casas, normalmente com os demais grupos, para o estudo da Escritura, louvor e adoração, até aproximadamente o ano 95. Yeshua, Jesus o judeu, através dos debates e ensinamentos, advertiu o povo acerca da destruição do templo e da invasão de Jerusalém, que deveria acontecer algum tempo depois, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse revirada. E vaticinou alguns sinais a respeito deste acontecimento. Ciente destes fatos, no ano 70, pela ocasião do cerco do general Tito a Jerusalém, culminando com a devida destruição, os Nazirim, isto é, os discípulos de Yeshua, Jesus o judeu, não sofreram as consequências, pois advertido com os sinais, fugiram de Jerusalém antes do acontecimento. Porém, no ano 95 da Era Comum, que nós estamos vivendo, por ocasião da Assembleia de Avni,
realizada por judeus para formar um judaísmo sem templo, porque o templo havia sido destruído, neste projeto os rabinos mudaram na liturgia do serviço da Torá um amidar, que quer dizer meditação, de 18 bênçãos para 19, chamada de Bikat Haminim, Bikat Haminim, cujo significado é bênçãos aos hereges, uma oração imprecatória com finalidade de identificar e expulsar do meio deles os nazarenos, isto é, os discípulos de Yeshua, Jesus o judeu, por no ano 70 terem fugido de Jerusalém se ajudar no combate aos invasores. E tinha o seguinte conteúdo: que para os caluniadores não haja esperança, que os hereges sejam prontamente aniquilados, e que os inimigos do teu povo sejam depressa extirpados. E os malvados, depressa destroça-os, quebra-os, oprime-os, abate-os, humilha-os e domina-os. Bendito sejas tu, eterno, que quebra os inimigos e domina os malvados. Esta era exatamente a oração que eles formularam para identificação dos Nazirim. Com esta amidá, os discípulos de Yeshua eram identificados e colocados fora da sinagoga ou locais de reunião para adoração e celebração a Deus nas festas aos sábados. A partir de então, passaram a existir dois segmentos religiosos judaicos em Israel. Uma congregação judaica sem Yeshua, Jesus o judeu, e uma congregação judaica com Yeshua, Jesus o judeu. E neste caso, deu-se de fato o primeiro cisma, rompimento ou divisão na carral dos judeus em Jerusalém, Israel. Essa divisão perdura até os dias atuais, em Israel, nos Estados Unidos, no Brasil e em outras partes mais. Com este relato, encerro mais uma palestra acerca do retorno à origem da carral do primeiro século. Espero encontrá-lo na próxima ministração. Que o Eterno de Israel vos abençoe, com saúde, com paz, com prosperidade econômica e com segurança física. Verdadeiro Shalom.